Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia. Eu sou o professor Bruno Paiva, aula de Sociologia. Nós vamos falar sobre movimentos sociais. Pessoal, quando a gente pensa sobre movimentos sociais, a gente pode entender que historicamente, ao longo da história, ocorreram diversas expressões daquilo que a gente consideraria como movimentos sociais. No entanto, quando a gente pensa sociologicamente, a gente enquadra a ideia dos movimentos sociais a partir dos estados nacionais liberais contemporâneos, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque, olha, a gente fala de uma perspectiva de alargamento da cidadania, e, consequentemente, o alargamento da cidadania implica, numa ampliação da participação política. E dentro desse cenário também da participação política, de aquisição da cidadania, nós vemos crescer aquilo que a gente chama de sociedade civil, tá? E aí um conceito central para a gente pensar a sociedade civil, para a gente pensar os movimentos sociais, desculpem, é a sociedade civil, Ou seja, quando a gente pensa os movimentos sociais, a gente fala de movimentos organizados coletivamente que fogem da alçada do Estado, de partidos políticos, tá certo? Então, quando a gente pensa nas interações sociais estabelecidas pela lógica do cotidiano, tá? Então, numa definição de movimentos sociais, a gente pensa, olha, que são ações coletivas, de caráter sociopolítico e cultural. Então, quando a gente pensa sobre movimentos sociais, a gente pensa em amplas frentes de atuação, tá? E a gente vai pontuar alguns exemplos, sobre a questão dos movimentos sociais, que viabilizam de distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas, ou para adquirir direitos, que já estão estabelecidos na lógica constitucional, mas que não estão efetivados, ou que buscam também a perspectiva da transformação da sociedade. Agora, existem também, dentro dessa lógica, a gente vai classificar tipos de movimentos sociais, aqueles que a gente considera progressistas, que querem avanço na percepção das liberdades individuais, na afirmação dos direitos constitucionais, civis, e aqueles que a gente pode considerar como regressistas, ou seja, reacionários, conservadores, que buscam a ideia de aspectos morais, de retorno a certos aspectos morais. E quando a gente pensa a história do Brasil, pessoal, a gente tem que pensar uma história de vários movimentos sociais. A gente não pode traçar historicamente todos os movimentos sociais no Brasil, por isso que a gente caracteriza, ao final, aqui algumas exemplificações dos principais movimentos sociais no Brasil na contemporaneidade. Tá? Então essas formas de movimentos sociais adotam diferentes estratégias, que variam de simples denúncia, ou seja, simples, mas usando os meios jurídicos possíveis, ou indiretamente, tá? Através de, por exemplo, hoje na contemporaneidade, com as redes sociais, então com as hashtags, por exemplo, ou mandando e-mails para deputados, enfim, as diversas formas de ação, o boicote a uma marca. Então, tudo isso passa hoje também pela ação de movimentos sociais, tá? Pressões diretas e indiretas, correto? Então, olha, a existência de um movimento social, ele vai demandar alguns princípios, A questão que envolve a insatisfação de grupos sociais com determinadas condicionalidades, mudanças nas estruturas sociais que entram em desacordo com aquilo que é a vontade da maioria da população, que às vezes é imposto por medidas políticas institucionais. Tá? Então é importante a gente pensar isso. Olha, o movimento social ele se descola dessa percepção das instituições políticas, das instituições sociais, da ação política através da percepção do partido político. Mas por quê? Porque, olha, quando a gente fala de um movimento social, a gente fala de uma ação política, E é importante a gente pensar a questão das estruturas dos movimentos sociais na contemporaneidade, ainda mais quando a gente vê um descrédito muito grande em relação às esferas de participação da cidadania. Muitas vezes, esses caminhos se encontram fechados para o cidadão comum. Nós vivemos uma democracia representativa, então talvez não, os movimentos sociais são uma forma de ação mais direta, e aí lembre-se dessa percepção da sociedade civil. Então a gente não consegue descolar movimentos sociais dessa ideia da sociedade civil. E aí existem movimentos sociais de N frentes que tratam de N assuntos, e consequentemente também de organizações e tamanhos. Podem ser caráter local, regional, nacional ou mesmo internacional. Lembre-se mais uma vez, o fenômeno da globalização abre essas perspectivas. Tá? Então, quando
né, acontece um movimento social, né? Quando os grupos se organizam na busca de libertação, ou seja, para superar algumas formas de opressão e para atuar na produção de uma sociedade alterada, modificada, né? Então, há processos de movimentos sociais que podem ser revolucionários, né? Ou antirrevolucionários, como eu coloquei. Então aqui a gente está definindo o que constitui a ideia de um movimento social, beleza? Então é o pleno exercício da cidadania. Né? E a gente já tratou aqui, por exemplo, da questão dos direitos humanos, né? Isso também está incluída nessa percepção da plenitude dos direitos humanos. A liberdade, né, de organização e manifestação social, política, cultural dentro, né, dos âmbitos da sociedade civil e representados, claro, através de esferas do Estado. Né? Ainda que o movimento social ele se caracterize na presença da sociedade civil, né, a gente não pode esquecer que ele busca meios institucionais de transformação dessa sociedade. Tá? Ou seja, pautas, né, que são colocadas dentro do debate mais coletivizado da sociedade, tá? Mas partem de grupos específicos com demandas específicas, tá? E aí, essa questão da participação da cidadania, ela é muito importante, né? Então, olha, quando a gente pensa no movimento social e na relação do exercício da cidadania, a gente tem que pensar que dá fundamento às ações, né, do novo associativismo, lastreada num conceito de amplo de cidadania, que não só restrito à percepção do direito ao voto, né, mas que constrói o direito à vida do ser humano como um todo, né, o direito à dignidade humana, tá? Então são elementos que a gente pode ir associando aqui. O objetivo é fortalecer a sociedade civil no sentido de construir ou apontar caminhos para uma nova realidade social, né, sem desigualdades nem exclusões de qualquer tipo de natureza, né, seja ela étnica, seja ela social, né, seja o não acesso à terra, entre outros, tá? E claro, né, pessoal, quanto mais nossa, me fugiu a palavra. Quanto mais bem formada, né, ou seja, um nível de escolarização, né, da sociedade, a tendência, né, é que se organize melhor a sociedade civil, tá certo? Mas, né, a gente não quer colocar a ideia de que a organização da sociedade civil passa somente por uma lógica de reconhecimento formal da educação, né? Pelo contrário, muitas vezes os movimentos sociais, as pessoas que lutam neles são pessoas de baixa renda, de baixa escolaridade, tá? Então, com os caminhos institucionais fechados, há essa via, tá? Mas a tendência, quando a gente pensa sociologicamente, né, pesquisas sociológicas comprovam isso, né? Por quê? Porque, olha, uma sociedade mais conscientizada e que, consequentemente, consegue enxergar melhor quais são os caminhos, né, as demandas que devem ser colocadas em pauta e, consequentemente, se organizar melhor para essas ações, tá? Busca-se a igualdade, mas reconhece a diversidade cultural, né? Já que hoje, quando a gente fala, por exemplo, movimentos identitários, né, por busca de direitos sociais, né, contra o racismo, né, o próprio movimento negro, eles configuram essa percepção da igualdade, mas partindo de uma ideia da diversidade cultural, né? Então, a ideia do universalismo, né, e do multiculturalismo, né, eles estão presentes também, né? É aquela noção, é o direito da diversidade dentro de um sentido universal mais amplo de igualdade. Tem-se em vista a sociedade civil organizada como parceira permanente. A comunidade é tratada como um sujeito ativo e não como coadjuvante de programas definidos de cima para baixo. Né? Então, a ação, né, a participação direta, né, que envolve, como a gente pensou aí nesse primeiro tópico ali, né, de ampliação do sentido da construção da cidadania, beleza? Então, olha, quando a gente pensa de modo geral algumas definições para a gente colocar o que é, né, um movimento social, a gente pensa em grupos organizados, né, a gente vai pontuar o que são as diretrizes, né, de movimentos sociais, ação coletiva e contínua, tá? Aí a gente pode pensar aqui, ação coletiva e contínua, a gente pode até pensar em tipos diferentes de movimento social, né? Porque a gente fala de movimentos estruturais, né? Então são movimentos que se prolongam ao longo do tempo, né? Ou seja, tem uma maior durabilidade, tá? E a gente pode falar também de movimentos sociais conjecturais, né? O que significa isso? Eles são mais espontâneos, né? Eles nascem a partir de uma medida de um governo, né, de uma pauta, de uma denúncia surgida, né, nos meios políticos, né, contra uma figura importante, né. Enfim, eu estou utilizando esse exemplo, né, mas então guardem, estruturais e conjecturais. Ao final da aula, quando a gente estiver trazendo alguns exemplos, eu vou pontuando, né, o que a gente qualifica como conjecturais, né, ou estruturais, tá? Então, isso são tipos dentro de outros tipos que a gente já vai
né, entender aqui, tá? Promover ou resistir a algumas mudanças, né? Então a transformação é um elemento inerente a essa percepção da ação do movimento social, tá? Olha, pode ser frustrado ou não, pode ser conquistado ou não, tá? Mobilização da sociedade civil, né, no sentido coletivizado, lembrem-se isso, né? Então, quando a gente pensa ONGs, são organizações não governamentais, né? Então, a questão né, que pauta-se pelo meio ambiente, né, pela questão do direito à moradia, tá? Então, mobiliza-se, né? Geralmente se fala na ideia de minorias, né, para esses grupos, mas minorias não no sentido numérico demográfico, tá, pessoal? Minorias no quesito, né, de que eles são excluídos de certos direitos que estão colocados, né? Seja aí através da perspectiva constitucional ou do direito ao exercício da cidadania, né? Então, perante a lei há uma igualdade, mas quando se olha na realidade social, isso não se configura. Então, os movimentos sociais se organizam a partir disso, beleza? E constroem, né, essa perspectiva da cidadania ativa, né? Eu, particularmente, eu entendo, né, que a construção de uma verdadeira democracia ela se faz, obviamente, através das políticas institucionais, através dos partidos políticos, né? A gente sabe que há problemas na configuração dos partidos políticos, né? Essa estrutura burocratizante dos partidos políticos, né? Mas são importantes, mas eu acho que a gente tem que procurar construir uma cidadania mais ativa através, né, de movimentos sociais e que possam trazer pautas bem coletivizadas, né? Que estejam colocados na percepção da sociedade como um todo, né? Então, pautas que se tornem mais, um corte mais transversal, né, para a sociedade. Né? Aí, é claro, aí eu volto naquela perspectiva. Uma sociedade mais conscientizada, né, sobre a questão da realização dos direitos da cidadania, da plena democracia, né, ela vai, consequentemente, constituir uma base de uma sociedade mais democrática, mais liberal, entre outros aspectos que a gente pode pensar através aqui dos movimentos sociais. E aí, pessoal, quando a gente fala sobre o movimento social, né, e as características, a gente tem que pensar três aspectos. Né? Olha, esses movimentos sociais carregam uma ideologia, né, não só movimentos sociais, né, como qualquer ação nossa, né, qualquer forma de organização, ela é percebida na sua concepção de ideologia. E aqui a gente não está usando ideologia no sentido marxista, né, como algo enganador da realidade. Né? A gente está falando de ideologia, um conjunto de ideias que mobilizam as pessoas para a promoção de uma ação social. Né? A ideologia aqui está sendo utilizada, né, no sentido positivo daquilo que eu tenho como crença, lógico, compartilhado no meio social e que eu busco, né, através dessa minha ação dentro de um movimento social, realizá-la para a sociedade, entendendo, né, como um mecanismo de transformação e de melhoramento da sociedade. Aí é aquilo, né, muitas vezes as pautas dos movimentos sociais, né, que são coletivizadas, mas passam por individualidades, né, por sensos de individualidades, né, ou seja, a partilha de uma ideia, de uma ideologia e que acaba, né, juntando, né, pessoas dentro dessa sociedade. Então a ideologia está colocada. Nem sempre, né, pessoal, a gente tem essa questão da ideologia de maneira explícita, né? Então às vezes ela está implícita, mas não há como, né, não colocar a perspectiva ideológica para movimentos sociais. Esse movimento social ele tem que ter um programa ou uma agenda, né? O que a gente poderia chamar aí da questão do projeto, né? Ou seja, pelo que ele luta, né? Quais são as suas estratégias, suas formas, né, de ação, tá certo? Né? Quais são o conjunto de métodos, né, da organização, mobilização desses movimentos, tá? Então, claro, e de acordo, né, com a pauta desse movimento, ele ganha maior ou menor adesão, tá? E junto disso, a gente fala da perspectiva da organização do objetivo, né? Olha, ele é apenas um movimento de caráter reformista, né? Ou ele é um movimento de caráter revolucionário, né? Então a gente tem que qualificar também. Então os objetivos, né? O que se pretende através, né, desses movimentos sociais, tá certo? E consequentemente os objetivos serão alcançados na medida da organização, no que a gente pode chamar de capilaridade, né, do movimento, tá? Então, como que ele se organiza, né, como que ele se insere dentro da lógica da sociedade, tá? Então, a organização do movimento também traz essa proporção do seu
tamanho, né? Movimentos que carregam uma historicidade maior, né? Já muito bem estruturados, né? Então, a gente tem que pensar nessas condicionalidades aí, beleza? Geralmente, quando a gente fala de objetivos, a gente não está, né, de objetivos do movimento social, a gente não está sintetizando na figura de um indivíduo, né? Os movimentos sociais, eles podem ter lideranças, né? Mas não se pauta, o movimento social em si não se pauta por essa figura da liderança, né? Ela é mais diluída ou descentralizada, tá? Então a gente tem que pensar nessa questão né, da organização do objetivo, né? Ou seja, da agenda e programa dos movimentos sociais. Então, expressivos, mudar as pessoas e não a realidade, né? As ideias das pessoas, alguma coisa assim, tá? Como movimentos religiosos, e, por exemplo, a questão que visa, por exemplo, a ideia do aborto, né? Olha, você transforma uma realidade, né? Mudando a cabeça das pessoas, né? Então, há movimentos sociais por isso, né? Pelo direito ao corpo da mulher, entra na lógica do movimento feminista, tá? Então, isso é uma forma de transformação, tá? Alcoólicos Anônimos, por exemplo, né? Então, é um movimento social que visa ajudar as pessoas, né, com dependência química, tá? Reacionários, né? Não admitem mudanças, né? Então, vão lutar contra a mudança, desejam retornar a valores do passado. Já vou citar um exemplo aqui na história brasileira. Ali, antes do golpe da ditadura militar de 1964, nós temos as chamadas reformas de base, né, um programa de mudanças estruturais apresentados pelo João Goulart. Né, as reformas de base, ela trazia aspectos relacionados a movimentos sociais, como das ligas camponesas e a questão da reforma agrária. Né? E isso foi feito em 5 de março de 1964, com o famoso comício da Central do Brasil, né? Reunia aí cerca de 150 mil a 200 mil pessoas. Tá? E a resposta, né, de setores mais reacionários da sociedade, né, contra essa perspectiva, por exemplo, da reforma agrária, do direito ao voto aos analfabetos, vem naquela marcha com Deus pela pátria e família, realizada, né, se eu não me engano, em 17 de março. Tá? Então, organizado dentro de uma lógica de movimento social, né, porque ele está na sociedade civil, né, setores da classe média, enfim. Tá? Então, a gente sabe que a gente está no momento da Guerra Fria, a pauta da ideia do anticomunismo, né? Então tudo isso está valendo. Progressistas, né, que querem alterações positivas nas instituições, né? Olha, muitas vezes quando a gente fala de movimentos progressistas, são direitos já institucionalizados através de Constituição, né? E esses movimentos progressistas, eles querem que aquilo aconteça verdadeiramente, né? Então, por exemplo, a ideia que está na nossa Constituição no artigo 5º, o uso social da terra, né? O sentido do uso social da terra. Olha, isso fala sobre demanda de moradia, isso fala sobre a questão da reforma agrária, a gente vai pontuar isso, né? Que são movimentos sociais importantes hoje no Brasil, né? Dado o déficit habitacional, a grande concentração fundiária que a gente tem, tá? Então já está instituído, né? Mas isso não, né, se coloca na realidade, na substancialidade. Então é necessário isso. Então o progressismo está aqui, ou mesmo da concepção de liberdades individuais, né? Quando a gente fala da perspectiva do casamento, né, homoafetivo, né? Então são movimentos progressistas, tá? Geralmente também na perspectiva como está sendo citado aqui o exemplo, né, de melhoramento na lógica educacional, né, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, são progressistas. Por quê? Porque eles já estão colocados como direito, né, do exercício da cidadania, mas não se efetivam na realidade. E os reformistas, defesa de mudanças graduais na sociedade, né? A perspectiva, por exemplo, do movimento feminista pode ser colocado, né, nessa busca gradativa sobre direitos sociais, né? A gente fala das ondas do feminismo, a primeira que envolveu lá os direitos políticos, né? Depois a questão que envolve o direito ao corpo, né? Ao prazer, né? A lógica do prazer né? Feminino, né? A questão dos anticoncepcionais, tá? Então a gente tem que pensar nessas várias demandas da sociedade. Revolucionário, né? Quando ele pensa aí na questão das mudanças abruptas dentro da sociedade, que são imediatas e radicalizadas, tá? E aí a gente pensa, por exemplo, a Revolução Russa, né, a Revolução Chinesa, a própria Revolução Cubana, que promoveram através da expropriação da terra a reforma agrária. Tá? Então, olha, isso é feito através de uma mudança radical, na mudança da estrutura do Estado e de governo, beleza? E migratórios, saída das pessoas de um lugar para outro, né? Ou seja, o direito, né, da dignidade humana, de ter seu respeito em qualquer parte do mundo que ele esteja. Então, por isso que eu falo com vocês que essa questão dos movimentos sociais, elas estão muito pautadas também na afirmação, né, dos direitos humanos aí, tá certo?
Então, olha, considerações aqui sobre os movimentos sociais. A cidadania não se limita ao ato de votar e ser votado, se manifesta também pela participação popular direta. Direitos não são doações particulares, né? Ou seja, não é populismo que a gente está falando, tá certo? Não é migalhas, tá certo? A gente está falando de algo que se torne efetivo dentro da sociedade, mas antes, né, expressão de conquistas coletivas, né, construídas em meio à sociedade civil, né? E eu acho que a gente tem que ampliar esses canais de participação da sociedade civil, né, através de movimentos sociais, pautando por plebiscitos, referendos, que são mecanismos institucionais, né? E eu acho que os movimentos sociais têm a capacidade de mobilizar isso, né, por estarem aí diluídos dentro da sociedade civil, né, ter esse poder de mobilização, tá? Os movimentos sociais, né, não são exibições dos desejos de um ou outro indivíduo, né, porém demonstrações, né, de um interesse de um grupo, né, como eu falei para vocês nessa ideia da minoria, guardada, né, o conceito sociológico e histórico do uso da minoria, tá? Olha, pessoal, ao longo da história, né, a gente tem vários movimentos sociais, né, como eu já falei para vocês, mas a gente coloca eles mais ligados à expressão da contemporaneidade, né, naquela afirmação do cenário da cidadania dentro das democracias liberais aí, tá certo? Então, que amplia essa lógica da participação política, da sociedade civil, entre outros, né? Até mesmo que a gente pensar, né, na sociedade antigo regime, não havia liberdade de expressão, né? Então isso vem com o iluminismo, tá? Então todo esse processo da construção da sociedade contemporânea mesmo. O movimento feminista, né, que pautou-se pela lógica de lutar contra um discurso, de uma perspectiva, de uma mentalidade patriarcal, né? E aí a gente fala da questão do movimento feminista, como eu já apontei, né, nas suas três ondas, né? Então, sobre direitos políticos, sobre direitos da igualdade de gênero, e aí a gente pauta a lógica da igualdade salarial, né? A questão, né, da não violência doméstica, né, na não objetificação do corpo da mulher, né? Então são pautas que estão colocadas dentro, né, do movimento feminista, né? Até mesmo a questão que envolve o reconhecimento, né, do sentido do conceito de família, né, com lares liderados somente por mulheres, né? Isso são conquistas, né, que advêm com os movimentos sociais. O movimento operário, né, e aí quando a gente pensa no movimento operário, né, talvez seja o mais amplo, né, porque de modo geral o operariado está aí diluído, né? No Brasil a gente tem as greves, e aí a gente até pensar o mecanismo da greve, né? Olha, os sindicatos, né, o movimento operário, ou enfim, as suas formas de organização, são movimentos sociais, né, que lutam aí por condições de melhores salários mais dignos, ou aspectos que envolvem, né, a saúde daquele trabalhador de acordo com a área de trabalho, né, de não exposição de condições degradantes, né, de redução de jornada de trabalho, enfim, então a gente tem que pensar isso. Então o movimento operário, né, ele acaba meio que congregando, né, diversos aspectos de uma lógica de uma luta de melhoria social, né? Eu como professor, né? Então, a questão que envolve o movimento social dos professores, né? O instrumento greve, diante de um desacordo em relação a uma ação do Estado sobre reforma previdenciária, né? Isso está acontecendo agora em relação aos professores da rede estadual de Minas Gerais, né? Com a perspectiva de uma reforma que está sendo pautada, que vai gerar um prejuízo, né? Que gera perdas para a classe, né? Então, olha, o movimento dos professores se organiza através de um sindicato, dentro da expressão da sociedade civil, né, através de manifestações na rua. Tá? Então, o momento é difícil, né, da pandemia, mas eu estou falando de modo geral. Tá? E aí, galera, quando a gente fala, por exemplo, em movimento feminista, em movimento operário, eu vou voltar naquele exemplo. Nós estamos falando de movimentos estruturais, né, como a questão que envolve o movimento do Sem Terra, o MST no Brasil, e o MTST, que é o Movimento por Direito à Moradia, né? O MST, por exemplo, ele surgiu ali, na verdade ele tem um histórico, né, que vem ali das ligas camponesas, né, que surgem ali no final dos anos 50, com o Julião, né, mas eles se afirmam no pós-ditadura, no processo de redemocratização, né, dentro dessa nomenclatura movimento do Sem Terra, que pauta o quê? Pauta a reforma agrária. Né? A gente sabe, olha, o Brasil é um país de latifúndio, de alta concentração fundiária, terras ociosas, improdutivas, né, que servem apenas pela lógica da especulação. E aí quando a gente pensa no direito à moradia, né, no direito do uso social da terra, a gente está falando disso. A gente está falando de reforma agrária. Né? A reforma agrária é uma redistribuição da lógica da terra, né, pautando-se pelo direito a acesso à terra.
E aí, pessoal, a gente nunca pode esquecer de frisar, né? Nunca esqueçam disso, que olha, porque o quão importante é isso na sociedade brasileira, né? A gente sabe que quem coloca alimento na nossa mesa, cotidianamente, é a agricultura familiar. Né? E muitas vezes essas pessoas elas querem ampliar sua lógica de produtividade, trazer uma melhor qualidade para a produção alimentar, né? Então dando maior acessibilidade, né? Mas faltam terras, né? Tanto que vem a lógica dos assentamentos, né? Com promessas de reforma agrária. Tá? No Brasil, na década de 90, até no governo Fernando Henrique, né? Começaram-se a pautar o discurso em torno da reforma agrária. De alguma maneira, né, vários presidentes ao longo da história do Brasil aí, né, se colocaram nessa perspectiva do discurso da reforma agrária, a não ser o atual, né, que não pauta essa questão, ele, como ele mesmo definiu, né, que as minorias terão que se sujeitar às maiorias, né, enfim, então é uma falta de sensibilidade, obviamente, né, não vamos estender nisso, né, dispensa comentários, tá? Mas então a gente tem que pensar nesse direito à terra. Olha, e aí quando a gente fala também nos movimentos de caráter urbano, né, dos movimentos dos trabalhadores sem teto, pela questão do direito à moradia, né? Olha, e quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma questão de reforma urbana muito importante, né? A gente tem que pensar na questão da própria lógica das periferias, né? Quando se fala disso, olha, essas pessoas que moram, qual é a estrutura sanitária disso? Então, que estruturas são essas? Então, esse movimento Trabalhadores do Sem Teto luta, né, dessa lógica geral, não só pelo direito do teto, né, mas das estruturas que vão vir acompanhadas, né, de questão de instituições educacionais, né, saúde, tá? Tudo isso, porque senão fica, né, aquela lógica, você joga para as periferias, faz conjuntos habitacionais, né, e só, né, a assistência do Estado não chega, né, isso é uma grande questão, tá? Então a gente tem que pensar. E aí a gente, né, até nessa questão, quando o Estado não chega, né, isso configura um elemento central para a organização de movimentos sociais, né? Os movimentos sociais muitas vezes surgem dessa descrença, né, de que o Estado não atenderá às suas demandas, né? E aí quando a gente pensa em associações de bairro e associações comunitárias, eles estão tentando cumprir essa demanda, né? Eu acho, pessoal, né, agora, por exemplo, o movimento social de trabalhadores que envolve esses entregadores de aplicativo, né? Ele surgiu da espontaneidade, tá? Aí eu vou definir essa ideia das estruturas e conjecturas, né? Então, por exemplo, essa questão do direito à terra, a igualdade de gênero, né? Sobre direitos trabalhistas, né? Condições salariais, isso são movimentos estruturais, né? Eles estão aí, né, num tempo ahistórico, vamos dizer assim, perpassam vários períodos. Mas o outro exemplo que está aqui, da Diretas Já, no Brasil, né, ao final da ditadura, das pessoas que queriam a aprovação da emenda Dante Oliveira, né, que dava o direito do voto popular escolher o próximo presidente. Olha, foi frustrado, né, os resquícios da ditadura ainda presentes, né, os militares não aceitaram isso, essa transição que para eles seria uma ruptura muito grande, né, então escolheram indiretamente. Mas o movimento das Diretas Já, ele congregou um universo muito grande de movimentos sociais, de partidos políticos, né? A gente pode citar, por exemplo, no Brasil também, um outro movimento que surgiu, que tem esse caráter conjectural, né? Do momento, né? Ele é espontâneo, que é a questão do movimento dos Caras Pintadas, em 1992, né? No impeachment do Collor, tá? A gente pode voltar um pouco no tempo, pegar ali no início da década de 1950, na final, vem do final de 40, mas no início de 60 torna-se muito forte, no segundo governo do Vargas lá, né, que é a questão do movimento Petróleo é Nosso, né, que deu origem à Petrobras, né, então são essas demandas aí, tá, que vão colocando. Agora a gente pode pensar também movimentos sociais que se juntam à luta dos trabalhadores contra privatizações, né, que aconteceram, por exemplo, contra a privatização da Vale, né, que foi feita pelo Fernando Henrique em 1998 ou 99, se eu não me engano. Tá? A gente pode pensar movimentos espontâneos como as chamadas jornadas, né, de junho que aconteceram no Brasil em 2013, né, ou a Primavera Árabe. Tá? Esses próprios movimentos, né, que estão acontecendo nas lutas contra o racismo nos Estados Unidos, chegaram ao Brasil, são movimentos que têm uma lógica estrutural, né, do movimento social, mas eles esporadicamente emergem a partir de eventos específicos, né? Então, olha, existem movimentos que são conjecturais, né, somente, e aí Guarda e Diretas Já, né, e o movimento dos Caras Pintadas, então eles obtiveram sucesso naquele momento, eles se diluem, tá? Podem ser que não, tá? E existem os estruturais, né, que perpassam esse
período da história. Mas dentro dessa lógica dos movimentos estruturais, surgem, né, momentos com condições conjecturais para que ele volte, né, a se apresentar na sociedade. Né? A gente pode citar o MAB, movimentos atingidos por barragem, né? Então, populações ribeirinhas têm seus territórios inundados para a construção de barragem, né? Que luta pelo direito de permanecer na terra. Tá? Então, são exemplos de movimentos sociais, tá certo, pessoal? A gente poderia ficar aqui falando, né, em vários movimentos sociais, né, mas não é esse o nosso objetivo. Né? Era mais de conceituar, definir alguns tipos, né, gerais sobre o que consistem movimentos sociais. Então, um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau, fui!